Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados realiza em 2015 a terceira edição do seu ciclo de conferências. Na segunda parte da palestra, Desafios da Interdisciplinariedade e Divulgação da Ciência, você acompanha a participação do diretor do Instituto, José Vicente Tavares dos Santos, e da professora de pós-graduação da Bioquímica, Ângela Weiss. Acompanhe agora! Queria também dar uma contribuição a esse debate. O que eu gostaria de expor brevemente é a relação entre, digamos, as novas questões sociais e científicas mundiais, datando dos últimos 30 anos, e os desafios da interdisciplinaridade e da criatividade nas ciências, né? Eu acho que, para chegar a isso, nós podemos, talvez, resgatar alguns conceitos da epistemologia, da filosofia das ciências. Eu gosto muito de 3 ou 4. Ora, o que acho que é interessante, e houve, né, na CAPES, no ano passado, um seminário que foi produzido, um livro enorme, né, que acho que você conhece, né? O que é que nesse processo existe todo um desenvolvimento de uma inovação social e de uma inovação tecnológica, no sentido de que é importante forjar culturas híbridas, seja na linha das duas culturas, seja de hibridismos interculturais. Por exemplo, a utilização de metodologias computacionais e informacionais torna obsoleto a distinção entre métodos quantitativos ou qualitativos na pesquisa, porque os softwares, né, estatísticos levam ao qualitativo e vice-versa, né? Então, há toda uma possibilidade de novos conceitos, de novas explicações, de novas metodologias, quer dizer, aquilo que a CAPES vai chamar de uma inovação na produção do conhecimento. Mas aí, acho que algumas questões têm que ser assumidas. Uma delas, do Heisenberg, é a questão, então, da indeterminação na escala quântica, ou seja, uma indeterminação constitutiva, mas que não significa imprecisão. É um aleatório construtivo, vai dizer ele. E, por outro lado, também, no ponto de vista da lógica, é a superação da lógica aristotélica em termos do princípio da não contradição. Um fenômeno pode ser ou há ou não há, mas introduzindo este terceiro axioma, ou seja, o que nós podemos chamar um T. Quer dizer, um ente ou um fenômeno ou um conceito pode ser tanto há como não há, mas também como T, que seria o terceiro não excluído, mas o terceiro incluído, o que leva a uma mudança na lógica, né, seja talvez até mais complexa do que a lógica dialética, mas uma lógica talvez multicausal, envolvendo assumir essa tensão entre as diferentes lógicas, né? O professor Boaventura de Sousa Santos, que esteve aqui o ano passado, que virá aqui na nossa escola em outubro, novembro, exatamente ele tenta dizer, até indo contra, né, superando Bachelard, que se a ciência se faz por uma superação do senso comum, né, e, portanto, instaurando o conhecimento científico, seria necessário um outro movimento, que ele vai chamar, então, o movimento de volta ao senso comum, ou seja, um novo senso comum, é o título da sua tese em Princeton, um novo senso comum informado e educado. Eu acho que isso vai muito nessa linha do que o senhor falava, que a senhora certamente vai falar, da divulgação da ciência, que no sentido não é apenas um processo educativo, é mais do que isso, é um processo de mudança do senso comum, quer dizer, daquelas verdades que nós nem sabemos que formulamos, mas que nós formulamos. E daí por aí vão os estigmas, os racismos, etc. E como, nesse passo, chegar à criatividade? Eu me lembro que um grande físico, Mário Schoenberg, dizia que a criatividade na física terminava aos 21 anos. Na sociologia, eu acho que vai até 75, 80, né, um pouco diferente, né? Na biologia, então, vai além. Mas é evidente que nós vivemos, né, todos nós que andamos pela universidade, nesse dilema. Quer dizer, é muito mais fácil você fazer uma ciência normal, você continuar produzindo seus papers sobre aquilo que você já sabe, e muito mais difícil fazer aquilo que você não sabe. O sociólogo Bourdieu dizia que o interessante é a gente dar aula sobre aquilo que a gente não sabe.
porque daí a gente vai estudar, vai ser um companheiro dos próprios estudantes. Todos nós somos estudantes. Então, como chegar a esta sociedade, a criatividade nessa sociedade, que, por um lado, é fascinante e, por outro lado, é aterrorizante. Nós vivemos numa sociedade da informação, nós vivemos põe violência no Google, aparece 4 milhões de páginas, e certamente eu vou ficar só lendo a Wikipédia, que é a primeira, né? Ou alguma financiada por alguma companhia de armas, que deve ser a segunda. Então, como no meio dessa enorme informação eu chego ao conhecimento? Como nessa nova plataforma digital eu posso ser ou produzir ou ensinar a criatividade? Aqui eu utilizo um físico molecular, Bohm, vocês devem conhecer melhor. Ele vai dizer que a aprendizagem interdisciplinar é uma produção de criatividade e de inovação. E, portanto, há, por um lado, a necessidade de nós termos uma dimensão social dessa prática cognitiva, isto é, a internacionalização das culturas, a fabricação de culturas híbridas, este diálogo, né? Aqui na Eleve, a Imai, a professora Anne Chang, que tem um livro de 800 páginas sobre o pensamento chinês, vai discutir conosco como, a partir da tradição de 30 séculos do pensamento chinês, nós podemos imaginar alternativas de desenvolvimento, de democracia, em relação ao mundo e não apenas à China. Mas, por outro lado, o professor Salles, que esteve aqui o ano passado, diz, né, que é preciso não apenas condições sociais para essa criatividade, mas é preciso também a participação das mentes humanas que trabalham. Ou seja, é preciso alguém, né, um cientista ou um grupo de cientistas que aceite esse rearranjo de ideias, que aceite esta aventura pelo desconhecido. E que muitas vezes nós, professores, que temos a mania de achar que sabemos tudo, temos receio de entrar exatamente no desconhecido. O Bohm vai dizer: o cientista enfatiza o aspecto de descobrir unicidade e totalidade na natureza. Mas o cientista tem que criar novas estruturas globais de ideias, que são necessárias para expressar a harmonia e a beleza encontrada na natureza. E aí ele propõe, com o professor Salzano, todo um caminho pela arte, o caminho pela música, pela arquitetura, pela matemática, pelas teorias quânticas, pela sociologia, quiçá. Em suma, todo um espírito criativo a ser exercido no cotidiano e do laboratório e da sala de aula ou na própria biblioteca. E aí ele chega a um conceito de imaginação construtiva, o livro de 2004, né? Ora, na sociologia, nós temos um conceito de imaginação sociológica que foi desenvolvido em 1959 por um grande sociólogo crítico norte-americano, Wright Mills. Esse livro, acho que foi o professor Elge que mandou eu ler, assim, quando eu tinha 18, 19 anos. Então, ele vai dizer que, para que essa imaginação sociológica exista, é preciso nós termos a capacidade de unirmos a biografia nossa e das pessoas que nós observamos e convivemos, a história na qual estamos inseridos e o contexto social na qual nós estamos desenvolvidos. Eu aprendi com o professor Salzano que o próprio desenvolvimento genético supõe um ambiente social, né? Eu tenho, de uma vez, feito algumas discussões com biólogos sobre o próprio conceito de violência, né? O professor... e claramente algumas discussões que vão dizer, bom, há um gene da violência, como haveria. Eu perguntei uma vez até para o professor Esquerdo, onde se haveria um gene do amor. Parece que não existe nenhum nem outro, ou talvez os dois, né? O que é importante é que esse desenvolvimento genético supõe um entorno social. Os psicanalistas vão dizer aqui que uma criança que não escuta histórias de fadas, ela terá dificuldades em desenvolver o seu simbólico, né? Então, diz o físico quântico, é preciso uma imaginação construtiva na ciência. Diz o sociólogo, é preciso uma imaginação sociológica.
Recentemente, um grande professor inglês propôs uma imaginação criminológica para dar conta dos fenômenos de criminalidade, desvio e mesmo violência no mundo contemporâneo. E aí, é claro que algumas condições são importantes, né? A circulação de ideias, esses rearranjos criativos. O professor Salles mencionava que todos os prêmios Nobel vieram de laboratórios interdisciplinares, né? Os mais variados, né? A vocação dos estudos avançados desde Princeton, eu fui lá 2 anos atrás, estava lá o lugar onde estava o Einstein, e o que nós pudemos importar, dados os nossos recursos, foi o chá da tarde de Princeton, que, segundo me explicava o diretor, tem uma longa tradição, onde, através daquele chá, estão convidados, temos aqui, até de camomila temos, mas é através dessa conversa, às vezes a mais banal, a mais corriqueira, que pode surgir uma nova ideia, uma inferência, conceitos que podem passar de um campo científico a outro. Em suma, se é possível, nós, incorporando todas essas dimensões dinâmicas de uma epistemologia das ciências e tentando responder a essas novas questões sociais mundiais e científicas, é claro que é preciso o desenvolvimento de ambientes de trabalho nesse sentido. O Bachelard chamava isso a cidade dos pesquisadores, né? Talvez, então, o Instituto de Estudos Avançados. E não é por acaso que, dos 46 que existem no mundo, cerca de 35 foram criados nos últimos 30 anos. Primeiro na USP, 85, depois o ILEA, depois outros 5 brasileiros, e pelo mundo afora, né? Eu estive até em Nanjing, no Instituto de Estudos Avançados. Então, há um fenômeno, né? Por que acontecem essas formas, Institutos Avançados, nos últimos 30 anos, em lugares que vão de Porto Alegre a Xangai, né? Talvez porque, exatamente, a complexidade do mundo exige agora uma nova abordagem complexa, mas, principalmente, uma lógica de criação e da descoberta científica, para que, afinal, nós possamos não só entender melhor o mundo, mas também contribuir a transformar, seja o mundo da natureza, seja o mundo social, eu concordo com o professor Salzano, para, com esse movimento, ajudar a fabricar uma sociedade mais justa, mais equânime e mais criativa. Então, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho no Departamento de Bioquímica, que faz parte do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, que é no prédio antigo da Medicina, e aqui eu participo, né, de 2 programas de pós-graduação, que é de bioquímica, na realidade eu sou neurocientista, e também no programa de educação em ciências da saúde, né, química da vida e saúde. Na realidade, né, o meu foco é em neurobiologia, em neuroquímica, e nós trabalhamos lá, eu tenho vários alunos, nós trabalhamos com elucidações de mecanismos de doenças que envolvem o sistema nervoso central. E também em desordens como a menopausa. Então, a gente estuda a neurobiologia da menopausa. Então, o meu foco, né, então, na verdade, é relacionado à bioquímica. E, atualmente, eu estou trabalhando também na educação em ciência, onde existe esse foco interdisciplinar, porque esse curso é um curso interdisciplinar que ele envolve alunos da pedagogia, da informática, da engenharia. Então, eu tenho alunos de diversas áreas e é um curso bastante interessante, que me enriquece muito e tem todo esse viés da interdisciplinaridade. Bom, então hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da minha experiência. Bom, então assim, eu tenho, desde o primeiro dia que eu fiz bioquímica na graduação, eu me apaixonei por bioquímica e eu tracei um objetivo lá, quando eu tinha 17 anos, eu vou ser professora de bioquímica. Isso lá na FURG. E a partir daquele momento, meu sonho foi ser professora de bioquímica. E eu tracei que um dia eu seria professora de bioquímica. Então, eu foquei ali. E eu acho que a vida me deu muito mais do que eu pedi. Então, assim, a minha carreira acadêmica foi além do sonhado. E eu acho que eu tenho... A partir daí, eu comecei a pensar, eu acho que eu tenho um compromisso, né, não só meu, né, na academia, como talvez um compromisso social. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Aí, um dia, eu estava indo para casa
e parei na sinaleira, eu moro na Bela Vista, parei na sinaleira da Lucas e tinha um menininho vendendo balinhas de goma. Eu olhei para o menininho, comprei a bala, aí eu pensei assim, R$1 não vai fazer diferença na vida dele, mas se eu fizer um trabalho, talvez com outros, né, não necessariamente com aquele menino, mas com outras pessoas, talvez seja aí alguma coisa que eu possa fazer para a sociedade. E aí eu comecei a pensar nisso, olhei para as balinhas de goma e pensei na elegância daquela molécula que o professor Salzano falou, que é a molécula de DNA, que é a Mona Lisa da célula. Aí eu pensei, balinhas de goma têm cores diferentes e talvez, quem sabe, eu possa construir com os alunos do ensino fundamental alguma coisa relacionada, então, à minha área. Vou passar para eles aquilo que eu gostaria que eu sei fazer. Então, eu conversei com meus alunos, alguns deles estão ali, e conversei com eles e eu disse, olha, quem sabe a gente vai para uma escola pública fazer um trabalho voluntário numa escola pública sobre a difusão da ciência. Aí meus alunos olharam assim, pô, vai inventar mais uma para nós, né? Mas aí eu conversei com eles, eu sozinha não poderia fazer, aí eles abraçaram comigo essa ideia e eu fui à primeira escola, eu fui na escola chamada Anne Frank, que é ali perto meu campo, é ali do lado da área da saúde. Aí eu cheguei lá, conversei com a diretora, marquei um horário, conversei com a diretora. No início não é fácil, no início é bastante difícil. Conversei com ela, conversei com a pedagoga, e eu vi que na escola tinha um laboratório. E esse laboratório nunca havia sido usado. Esse laboratório, ele só tinha livros e livros e livros e livros e livros. Bom, aí, então, nós começamos a fazer, nessa escola, oficinas com as crianças do 4º ano. As crianças em torno de 8 a 12 anos. E aí nós começamos, então, fomos para aqui é o meu laboratório, fomos para a escola. E lá, qual era o objetivo do projeto, então? Foi popularizar a ciência, ou seja, mostrar um pouquinho daquilo que nós fazemos, estimular a curiosidade pela ciência em criança em pleno desenvolvimento intelectual, que se sabe que é um período que a criança mais vai ter facilidade de aprendizagem, a questão de incentivar o gosto pela ciência e dar oportunidade aos estudantes de graduação e de pós-graduação da universidade para que eles possam também ter essa experiência, que eu acho que o aluno fica muito distante da sociedade, eu acho que isso é um comprometimento que todos deveriam, pelo menos, tentar se aproximar. Bom, então, os alunos eram 20, nós falamos com a professora de biologia, conversamos com ela sobre quais os conteúdos que haviam sido discutidos na sala de aula. Os alunos estão do 4º ano do ensino fundamental, a faixa etária entre 9 a 12 anos. E nós começamos com 4 oficinas. A primeira oficina nós falamos sobre alimentos e fontes de energia para o corpo humano, água e sua importância, aí nós falamos também da sustentabilidade, atividade física, saúde e doenças, e essa sobre hereditariedade, doenças genéticas e respeito pelas diferenças. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa aqui, uma vez que envolve aquelas balinhas de goma que eu falei no início. Então, nós levamos para essa escola aventais, né? Vocês estão vendo as crianças com as roupinhas de avental da universidade, nós usamos para ir no biotério, levamos luvinhas e passamos, então, a fazer pesquisa, ou seja, nós fomos para o laboratório, nós começamos, limpamos o laboratório não tinha como ser utilizado, e eles, então, começaram a fazer experimento. Nessa primeira oficina, os alunos, a gente levava diferentes alimentos, pão, água, arroz, e aí nós colocávamos uma reação de coloração para verificar que existia mudança de cor, ou seja, uma reação colorimétrica, e a criança identificava se era amido, que fazia parte do pão, ou se era proteína. Então, ele tinha esses testes para fazer. Antes de eles entrarem no laboratório, nós comentávamos com eles sobre a importância da disciplina, ou seja, eles tinham que entrar no laboratório sem boné, eles tinham que colocar o avental. Aí um menininho, uma coisa interessante, que o menininho me disse, professora, eu não vou tirar o boné. Aí eu disse, bom, depois eu converso contigo. Aí eu conversei com ele e falei, tu vai ter uma chance no laboratório, tu vai ver uma coisa nova. Então, pensa bem, tu não vai entrar no laboratório porque tu não quer tirar o boné. Todos os teus colegas vão aprender, vão gostar das atividades e tu não vai participar. Então, tu pensa sobre isso, tens uma semana, na semana que vem nós voltaremos, tu pensa sobre isso e depois tu resolve. Mas pensa que eu acho que tu vai perder uma grande oportunidade. Aí, na próxima aula, ele veio e disse, professora, eu vou tirar o boné. Se tu ficasse lindo sem boné. Então, assim, a gente vê que a criança corresponde, é só tendo jeito com a criança que acaba correspondendo. Bom,
Outra atividade que nós fazíamos era na escola, isso envolvia um educador físico. Esse educador físico, então, que é um aluno meu de pós-graduação, nós fazíamos atividades e correlacionávamos essas atividades com a primeira oficina, que era sobre alimentos. Então, aqui nós falávamos sobre a importância da atividade física, da importância do esporte, da importância da disciplina e também da obesidade, falávamos da relação com a doença. E as crianças também, no final, eles tinham os jogos. Nós observamos que eles não podiam competir, porque as crianças têm mais dificuldade de trabalhar em grupo. Isso nós observamos na escola. Elas trabalham muito melhor individualmente do que em grupo. Então, essa questão do coletivo é mais complicado na escola. Nós, quando falamos sobre a água, a importância e a sustentabilidade, uma das alunas do laboratório, ela gosta de fazer paródia, e aí, através de uma música, Lepo Lepo, nós adaptamos uma música falando sobre a água. E ficou bastante interessante. Nesse dia, a TV da universidade foi lá, então nós cantamos a música para as crianças, porque antes de cada oficina, nós levamos as crianças para uma sala de vídeo e fizemos toda a explicação teórica, e depois que eles vão para o laboratório ou para a questão para a sala onde fazíamos também atividade física. E nessa aqui nós colocávamos um filtro, tem um filtro, né, que é criado também, que foi criado pelo laboratório. A gente colocava uma garrafa PET, colocava algodão, a areia e umas pedrinhas e filtrava, pegávamos uma água bem suja, filtrávamos e íamos mostrando para ele a importância da filtração, que era isso que o solo fazia em relação à água, purificando a água. Cantávamos a música do Lepo Lepo e vocês veem assim as carinhas de felicidade das crianças. Essa aqui é a professora acompanhava todas as atividades para que ela depois pudesse passar para outros alunos da escola. E a quarta oficina era relacionada, então, à molécula do DNA, aquela molécula linda que o professor Salzano falou, que ela é uma relíquia. Então, nesta oficina, eu começava a falar, até porque é um assunto mais complicado, e eu perguntava para as crianças, quando vocês têm algo muito importante, vocês jogam em qualquer lugar ou vocês têm cuidado com aquela coisa que vocês gostem? Aí eles diziam, a gente guarda. Como é que vocês guardam? Guardam direitinho ou guardam de qualquer jeito? Agora guardam direitinho. A célula também, ela tem uma relíquia. E o que ela faz? Ela guarda muito bem. O que ela faz? Então, ela guarda dentro do núcleo, que é muito difícil de chegar. Então, tinha todas as explicações para a criança. E aí, nós falávamos sobre as características físicas, ou seja, do pai e da mãe. Falávamos da dupla hélice, que uma fita vinha da mãe, a outra fita vinha do pai, e levávamos a criança ao raciocínio. E eles, então, falávamos também das diferenças, que deveria haver um respeito pelas diferenças, uma vez que as crianças, as diferenças entre as pessoas estavam, né, na molécula de DNA. E falávamos também da miscigenação do Brasil, focando aqui a questão do Rio Grande do Sul. E aqui vocês veem as crianças, então, nós dávamos para eles, nós pegávamos assim, ó, um aramezinho, aqui é palitinho, e aqui correspondia às balas de goma, que cada bala, as bases dos nucleotídeos, nós temos adenina, timina, citosina, guanosina, que vocês lembram lá do ensino médio, né? Então, nós dizíamos para ele, tal cor é adenina, tal cor é timina. Então, eles tinham que, por exemplo, aqui, se essa vermelha era adenina, essa tinha que ser timina. Então, eles acabavam, assim, no final da aula, eles sabiam, no final da atividade, eles sabiam, decora aquilo ali. E só que o único problema foi que eles choravam, queriam levar as moléculas, cada um queria levar a molécula para casa, e nós não tínhamos balas suficientes. Então, na realidade, nós resolvemos dividir a dupla hélice, e aí cada um levava a sua fita para casa. E, no final, teve um dia muito interessante que o menininho me disse, professora, agora eu entendi porque eu sou míope. Eu herdei isso do meu pai. Essa fita veio do meu pai. Então, assim, algo muito, muito assim, emocionante desse trabalho que a gente faz nessa escola. Assim, que eu até brilho meus olhos, que nem as crianças, porque eu acho que é uma coisa assim, muito, muito gratificante. Olha que coisa linda. Então, aqui, ó, eles estão... A dupla hélice, ela vai se enrolando, isso que eu mostrei para eles lá no início, que a molécula, né, ela se enrola de uma forma tal para que ela possa ficar lá, guardadinha, lá dentro do núcleo. E eles, ó, torcendo a dupla hélice e mostrando, então, essa fita que eles construíram durante a aula prática.
e aqui a gente vê assim, a felicidade deles com aquela moleculinha do DNA. Então, na realidade, a ideia surgiu daquela bala que aquela criança me vendeu lá numa esquina da Lucas de Oliveira. E, no início, nós fazíamos um pré-teste e nós vimos assim, ó, que 80% responderam que achavam importante estudar ciência, antes de começar as oficinas. Que 60% nunca haviam ido no laboratório. Aí nós perguntávamos o que fazia um cientista. Faz experiências malucas e pesquisa coisas raras, como o professor Calçalzano falou. Descobre e inventa as coisas, cria coisas, estuda tipos de remédio. Aí, no pós-teste, depois das 4 oficinas, 100% acharam importante estudar ciência, 100% gostariam de ter mais aulas no laboratório e 100% gostaram da experiência dessas oficinas que nós fizemos. Aí nós perguntamos o que faz o cientista, estuda para melhorar o mundo, faz experiências descobertas, faz coisas muito legais, ou seja, faz ciências, descobre coisas que ninguém descobriu, estuda muito e avalia coisas legais, e ainda fica muito inteligente. Eles acharam que ficava muito inteligente. 90% deles gostariam de ser cientistas. Bom, depois dessa experiência, então, nessa escola, surgiram... Eu continuei um pouco preocupada, porque nós estávamos fazendo uma escola pública estadual. Quem sabe a gente faz uma escola pública municipal, onde as crianças têm menos condições financeiras, onde geralmente são escolas da periferia. Então, nós fomos lá para a escola deputado Victor Riesler, que é no bairro Mário Quintana, que é um bairro bastante violento. E aí, então... Eu tenho um aluno da Educação em Ciências, que é um educador físico, que é o Bruno de Fraga. Então, a cada semana, o Bruno e mais um grupo de pessoas vai naquela escola fazer atividade com crianças aí realmente de baixa renda. E uma escola, eu fui em algumas oficinas, a porta da escola tem brigadianos, assim, é bem perigoso, nós fomos de carro, foi um dia muito quente, foi assim, acho que estava uns 40 graus, eu fiquei da 1h às 5h da tarde, mas saí de lá assim, com a alma lavada, realmente muito gratificante. E esse programa é diferente. Nós estamos fazendo, então, nós estamos tentando padronizar um programa de exercício físico adaptado, integrando o currículo curricular das ciências para essas crianças do 4º ano, que apresentam dificuldade de aprendizagem. Então, as crianças que tinham mais dificuldade de aprendizagem estavam inseridas nesse programa, onde se fazia atividade física e também se debatia alguns assuntos relacionados aos conteúdos curriculares da escola. E aí vocês veem as crianças, assim, nós vimos aqui nessa escola, as crianças têm bastante dificuldade financeira, bastante dificuldade, muitas dessas crianças foram estupradas, algumas crianças têm AIDS, então, muitas delas assim, não conseguiam conviver em grupo, e a partir dessas atividades, nessas quadras, e com o Bruno, elas também começaram a ter um outro tipo de comportamento. E dessas atividades envolveu também, eu levei o pessoal da odontologia, que são alguns alunos que são monitores da odontologia, nós levamos as crianças, compramos escovinhas de dentes e levamos as alunas da odonto para ensinarem essas crianças como se escova os dentes. Então, eles adoraram as atividades, foi bem gratificante. E eu acho que a mensagem que fica assim é que a gente vê a criança se encantar pela ciência. Isso é muito gratificante. É uma experiência que permite a eles vivenciarem a vida do cientista, ver que o cientista ele é uma pessoa normal, que ele não é um maluquinho, como eles achavam. E estimular a formação também de futuros cientistas. Quem sabe daquele grupo ali não sairão grandes cientistas. Então, eu acho que é dar uma oportunidade para aquelas pessoas que talvez, naquele labirinto em que vivem, nunca tivesse oportunidade, não tem oportunidade, às vezes, de ver outros caminhos positivos. Eu acho que é uma experiência para os meus alunos, e para mim também, a questão da didática e a questão assim, dos alunos da pós-graduação e graduação, para eles irem na escola e conversar com essas crianças. Nós estamos divulgando a ciência que é feita na universidade. E eu acho o crescimento e gratificação pessoal para a equipe. Eu acho que realmente, assim, para nós aprendemos mais do que nós ensinamos. Eu tenho orgulho desse trabalho que eu faço, Na realidade, acho que a minha importância é muito maior como neurocientista, mas um pouquinho que eu faço aqui, eu acho que já contribui bastante. É o que eu posso fazer, acho que eu posso doar um pouquinho para a sociedade. E aqui, eu acho, sim, eu nem posso chorar.
Mas eu acho que é uma coisa assim que gratifica muito, muito, muito. E eu acho que se cada um fizesse um pouquinho, eu acho que o mundo ia ficar um pouquinho melhor. As pessoas reclamam tanto, né? E se deixasse de reclamar e fizesse um pouquinho pelo outro. E a gente vê assim, as crianças nesse dia, lá naquela escola, lá na Maria Quintana. Quando eu estava indo embora, eu disse para eles no início, eu falava, olha, vocês, eu estou aqui, sou professora da URGS é uma das melhores universidades do país. E eu gostaria muito, daqui a uns anos, vocês, quem sabe, se vocês estudarem bastante, se puxarem muito, um dia vocês poderão ser nossos alunos, se forem para medicina, para odonto, eu poderia dar aula para vocês. E falei que a Dilma estudou na URGS, falei que o Getúlio Vargas estudou na URGS, e eles nem sabiam quem era. E eu comecei a puxar por eles, perguntei o que cada um queria ser, e eles diziam, um me disse, professor, eu quero ser bombeiro. Eu disse, muito bem, tu vai querer ser o chefe dos bombeiros. Para ser chefe dos bombeiros, é bom que tu faça uma engenharia de segurança, por exemplo, então faz engenharia de segurança. Então, eu levando o aluno, trazendo para dentro da URGS, e no final, quando estava indo embora, eles me chamaram cientista, porque eles, cientista, até daqui a 10 anos. Então, realmente, assim, eu acho que marcou, e eu acho que isso aí, eu sou muito feliz. Essas atividades foram colocadas no jornal da URGS. Inclusive, nesse dia, lá nessa escola, a TV esteve lá. Então, a reportagem está no jornal da URGS e também na Zero Hora. E, a partir deste trabalho, outros professores também, agora, eu acho que eu vou montar um projeto maior, se alguém estiver interessado, eu até posso deixar um convite, que eu gostaria de fazer um programa assim, mais amplo, de várias áreas, não só na minha área, mas na área, por exemplo, da sociologia, na área da economia, na área das letras. Eu acho que as crianças, se cada um fosse uma vez por mês, uma vez por semestre, nessa escola, eu acho que nós já iríamos, pelo menos, plantar uma semente. Eu acho que essa é a nossa obrigação como ser humano. Eu acho assim, eu sempre tive muito sucesso na vida, sou muito grata à vida, e eu acho que eu tenho a obrigação de contribuir com alguma coisa que eu sei fazer, que é ciência. Então, obrigada. Você assistiu a segunda parte da conferência Desafios da Interdisciplinariedade e Divulgação da Ciência, com o diretor do ILEA, José Vicente Tavares, e a professora de pós-graduação da Bioquímica, Ângela Wais. Obrigado pela companhia e até a próxima!